Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui com a Carmen Silva, de 48 anos, agente comunitária, e ela é mãe do Hugo, que até hoje faz 90 dias, não é? 117 dias, que ele está infelizmente preso, privado da liberdade, e a gente decidiu conversar com ela. Também está presente aqui nos estudos a esposa, a Andressa, né? E também o filhinho dele, que estão aqui presentes também. Ela vai tentar também conversar com a gente daqui a pouco, e a gente vai então ver como tudo se sucedeu, o que aconteceu, e a partir disso traçar, né, alguma solução para a gente buscar a liberdade do Hugo, né? Então, Carmen, boa noite. Boa noite. Como que tudo começou? Olha, tudo começou em 2017. Houve um assalto em Santa Inês e a pessoa que praticou o assalto é de Pindaré, era. Então, quando a pessoa praticou o assalto, ela veio com esse celular para Pindaré, no intuito de vender o celular. O que acontece? André Hugo estava jogando dominó com os idosos, bem em frente à casa dele. Então, essa pessoa chegou e chamou ele. Tem as testemunhas, as pessoas que estavam jogando com ele. A pessoa chamou ele na casa dele, que fica em frente, onde ele estava jogando dominó, para mostrar o celular para ele. Quando a esposa dele olhou e disse: esse celular é rastreável, saia da minha casa com esse celular. Contudo, quando ele vai saindo, quando o André vai voltando para o dominó e ele saindo com o celular, a polícia chegou. Nesse momento que a polícia chega, ele senta na calçada para esperar a polícia resolver. O rapaz volta, de volta na casa dele, correndo para o quintal. Quando o rapaz vai correndo para o quintal, ele joga o celular no quarto de André Hugo. O celular cai debaixo da cama. Até então, André Hugo estava lá sentado, aguardando eles resolverem. Eles vêm de lá, conseguem pegar o rapaz. E aí, quando colocaram o rapaz na viatura, teve um policial que falou assim: mas o objeto foi encontrado na casa dele, ele tem que ir. Então, até então, ele pensava que ele ia para prestar um depoimento. Aí, já foi presente colocar advogado. Quando ele foi com advogado ou sozinho? Não, ele não foi com advogado. Primeiro que a gente sabe, não sei se isso é uma exclusividade do Maranhão, porque na nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Isso significa o quê? Que a pessoa, para prestar um depoimento, eles têm que estar com um advogado. A pessoa não tendo condições de pagar um advogado, a justiça nomeia um defensor público, né? Então, daí foi o primeiro direito dele que foi ressarcido. Ele não teve direito. Então, foi violado. Ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu esse advogado, porque foi rápido, né? E eles já fazem questão de pegar esse depoimento mais rápido ainda, às vezes, quando a família chega que conseguiu o advogado, o depoimento já está lá. Então, e o caso que aconteceu foi isso. Então, a vítima também foi chamada. Nesse primeiro momento, ela não quis ir na delegacia, porque ela ainda estava em choque. Ela ainda estava em choque, então ela não quis ir nesse primeiro momento. Aí se colocou o advogado no dia seguinte, ele saiu após 3 dias. Até então, aí imputaram a ele o crime que na casa dele foi encontrado um objeto de furto. Depois se instalou... Caso de receptação. Foi. Aí se instalou inquérito, processo, aí a vítima se apresentou. Aí ela não reconheceu ele, ela afirmou que a pessoa que assaltou ela estava sozinha. Eu tenho o depoimento dela. Em momento nenhum ela se referiu a ele. Então, assim, aí começamos na jornada. Após isso, ele sai, aí entrou, tem um terceiro personagem nessa história, né? Mas, de primeiro momento, a vítima disse não, que o rapaz que assaltou, ele estava só. Esse aqui é o depoimento dela, que eu tenho acesso. Ela foi bem clara, explicando a situação. Aí ele ficou... Que o Hugo não participou. Que não participou, que o rapaz estava sozinho.
Quando, no dia da audiência, ela foi questionada de novo se ela tinha certeza do que ela estava falando. Ela disse que tinha certeza porque ela viu o rapazinho e ela não estava só. Ela confirmou a primeira versão. Ela confirmou a primeira versão, o tempo todo ela confirmou a primeira versão. A pessoa que assaltou ela estava só e não era meu filho. E não era o André Hugo. Mas como o objeto foi encontrado na casa dele, mesmo várias testemunhas assistindo a situação como aconteceu, a justiça, até então, a gente pensava que o crime era a receptação. Então, ele assinou 2 anos, depois desses 3 dias preso, ele saiu, ele ficou assinando 2 anos. Entrou a pandemia. Em 2020, ele até então disse que foi notificado, veio um oficial de justiça para notificar que o processo dele tinha tido andamento e que ele precisava entrar com recurso de defesa. O que acontece? Nunca nenhum oficial de justiça chegou entregando nenhuma notificação neste caso para a gente. Eu não tenho nenhuma notificação assinada por ele. Teve antes. No período que ele assinava, certo. Teve. Mas agora depois que precisou se defender... Aí como a gente ficou sabendo que o caso tinha andamento, de terceiros que mandou uma mensagem para ele, disse que o processo teve andamento. Isso agora no mês de novembro. Aí ele, mamãe, meu processo. Aí eu, mas gente, o que é isso? Aí não, porque o processo tem andamento e sim. Aí aconteceu, se chamou o advogado novamente, o primeiro advogado, aí ele entrou com a defesa, olha, esse rapaz, aconteceu isso. Aí apresentou, ele é um pai de família, ele é uma pessoa que tem vida pública,